Olá, amadas! Vamos ao terceiro capítulo do livro O Poder da Língua. Autor Gary Hagner. Capítulo 3. A língua, uma força sobrenatural. Meu dia estava indo bem, a caminho de um compromisso importante em outra cidade. Dirigia meu carro em alta velocidade. De repente, o pneu estourou com um grande barulho. O carro desgovernou, patinando à esquerda e à direita, executando manobras de quase 90 graus. Consegui controlar o carro de novo, sem bater em nada, e encostá-lo à beira da estrada. Saí do carro com tranquilidade, sabendo que Deus havia me guardado. Calculei que dispunha de tempo suficiente para trocar o pneu e ainda chegar ao meu compromisso sem me atrasar. Abri o porta-malas e retirei o estepe para colocar no lugar do pneu estragado. Fui pegar o macaco quando percebi que não estava no lugar. Naquele momento, lembrei-me de que o havia tirado do carro e esquecido de colocar de volta. Estava em uma parte bem deserta da estrada, no meio do nada. Não tinha como chegar a um telefone para pedir assistência. Rapidamente, a minha alegria sumiu. Minha atitude piorou e comecei a ficar irritado. Até dei um chute no pneu do carro, machucando meu pé. Fiquei mais aborrecido ainda. Desanimado, encostei na lateral do carro. E como o dia estava muito quente, comecei a suar em profusão. Cruzei os braços e fiquei muito emburrado. O resto da alegria que sentia foi embora. Murmurei comigo mesmo sobre as dificuldades que enfrentava para viver pela fé, servindo a Deus no ministério. Reclamei do carro velho que possuía, que vivia dando problemas, me deixando na mão, e pelas minhas constantes dificuldades financeiras, por estar iniciando o ministério. De repente, ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: "Louve-me." Falei com Deus. "Não estou com vontade de louvar, Pai. O Senhor não consegue ver que estou com problemas aqui no meio do nada? Está muito quente, vou perder meu compromisso e estou chateado com tudo isso." Pensava que somente podia louvar a Deus quando me sentisse bem, quando estivesse para cima. Mais uma vez, ouvi a voz do Espírito em mim dizendo: "Louve-me." Ainda relutei em começar, mas quando me falou pela terceira vez, decidi obedecer, mesmo sem querer. Com pouquíssimo ânimo, sussurrei um glória a Deus, pensando: obedeci, agora o Espírito vai me deixar em paz para continuar o meu momento de miséria, sentindo pena de mim mesmo. Quando ele me disse para louvá-lo novamente, dessa vez, com um pouco mais de ânimo, disse: "Aleluia!" numa voz normal. Logo, comecei a sentir-me melhor e falei com entusiasmo: "Te exalto, meu Deus." Quando percebi, estava ali, no meio do nada, encostado no meu carro, com as mãos para cima, louvando a Deus com todo o meu coração. Agradeci pelo dia, pelo meu carro, pelo privilégio de servi-lo, mesmo em dificuldades. De repente, enquanto louvava ao Senhor, ali, na beira da estrada, vi chegando na minha direção um reboque. O motorista parou logo atrás do meu carro. Desceu do caminhão e me disse: "Você me chamou e agora estou aqui. No que eu posso ajudá-lo? Qual é o seu problema?" Respondi um pouco assustado: "Eu chamei você?" "Sim, há 20 minutos recebemos a sua ligação explicando onde você estava e pedindo socorro." 20 minutos atrás, correspondia exatamente ao momento que comecei a louvar a Deus. Rapidinho, o homem me ajudou a trocar o pneu do carro.
Fiquei preocupado com o pagamento, pois estava com pouquíssimo dinheiro. Quando fui fazer o acerto, descobri que a empresa dele era associada a um clube automobilístico ao qual eu pertencia. Então, a ajuda dele foi de graça. Fui embora, agora louvando a Deus com mais ardor, pois aquela ligação fora orquestrada por Deus e, creio eu, executada por um anjo do céu. Apesar do contratempo, ainda cheguei ao meu compromisso com alguns minutos de antecedência. Deus somente liberou ajuda quando comecei a louvá-lo com a minha boca. Naquele dia, aprendi uma grande lição sobre como Deus opera em nossas vidas. Descobri o poder das palavras pronunciadas, sejam em louvor ou através de declarações de fé. O princípio é o mesmo. Na língua está a chave da vitória e da derrota. Jesus nos mostrou um incrível poder investido em nossas palavras, quando falou: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Texto encontrado no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Repare a ênfase. Aquele que disser, crer no que diz, será feito o que disser. 3 vezes, num curto espaço de tempo, Jesus enfatizou o poder do que é dito. É um princípio que muitos servos de Deus ainda não entenderam bem, por não colocar em prática essa verdade. Muitos desperdiçam grandes oportunidades para ver Deus fazendo milagres nas suas vidas. Não aproveitamos de um canal de bênçãos simplesmente por não sabermos usar as nossas palavras da forma correta. Na sua língua está a chave da vitória ou derrota, vida ou morte, dependendo da maneira que você for usá-la. Se você entender esse preceito e usar a sua língua para fazer declarações de vitória, poderá ver as circunstâncias mudadas da ruína para o triunfo. A escolha é sua, a opção está na sua boca nesse exato instante. Moisés ecoou nossa escolha através das nossas bocas, quando disse ao povo de Israel: a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhes. Veja que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Relato se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 14 e o 15. Ele disse estas palavras durante uma exortação profética sobre o futuro de Israel, pouco antes da sua morte, quando se preparava para entregar a liderança da nação a Josué. Ele colocou 2 opções diante do povo. Uma de servir a Deus de coração reto, o que traria prosperidade e uma vida de harmonia na terra. A outra opção de desviarem-se de Deus, que traria desastre e morte, e os sobreviventes seriam deportados da terra para viverem como escravos. O mais fascinante é que Moisés disse que a chave dessas 2 opções estavam no coração e na boca. No coração, porque é ali que sentimos e decidimos o que vamos falar, mas tudo é selado com a boca. Jesus explicou mais sobre esse princípio quando disse: pois a boca fala do que está cheio o coração. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34.
Moisés estava dizendo de uma forma inegável que as suas bocas iriam fazer a diferença se tivessem vida ou morte, prosperidade ou destruição. E um princípio que anunciou naquele dia ainda é válido hoje. Até hoje podemos trazer milagres e bênçãos para as nossas vidas, dependendo das palavras que falamos. Você pode liberar a presença do Senhor para curar, libertar e trazer soluções milagrosas aos problemas insolucionáveis, ou pode selar a derrota. Declarações de fé movem a mão de Deus. Quando tinha 16 anos, fiz a minha primeira viagem pela fé para pregar numa cidade distante, em Monte Azul, Minas Gerais. Aproveitando minhas férias escolares, após alguns dias de pregação nas praças e evangelismo nas ruas da pequena cidade escolhida, eu e meu amigo que me acompanhara iniciamos a nossa viagem de volta. Era época de chuva e tinha caído quase um dilúvio nos dias que precederam o início da nossa viagem de retorno para casa. Sem um fim à vista, a chuvarada continuava. Pegamos um trem até o final da linha, em Montes Claros, e já tínhamos percorrido mais da metade do caminho. Dali em diante, o plano seria pegar o ônibus e completar a viagem. Porém, quando fomos comprar as passagens, descobrimos que a forte tempestade tinha feito a estrada, que era numa região montanhosa, desabar. Literalmente, um pedaço da estrada tinha caído montanha abaixo, deixando um enorme buraco, impedindo o caminho. Nosso dinheiro era pouco, mas tínhamos o suficiente para passar a noite em um quarto de uma pensão simples, esperando o reparo. No dia seguinte, fomos à rodoviária com a expectativa de ouvir que a estrada estava aberta, mas saímos de lá frustrados. Esperamos mais um dia, nosso dinheiro foi diminuindo sem que o serviço fosse finalizado. No terceiro dia, começamos a experimentar dificuldades financeiras, pois não tínhamos nenhuma forma de sacar mais dinheiro, nem cartão de crédito ou talão de cheque. Durante todo aquele dia, para pouparmos, comemos apenas farofa e bananas e entregamos o nosso quarto na pensão. Ao anoitecer, sem solução na estrada, tivemos que nos dirigir para a praça pública e dormir nos bancos de concreto. A essa altura, estávamos ficando desanimados, pois nos sobrava pouco mais do que o dinheiro das nossas passagens e ainda ouvia-se a conversa de que somente depois de vários dias a estrada seria aberta novamente. Acordei com dor na coluna, após a noite no banco de concreto. Mas a fé cresceu no meu coração e eu disse ao meu companheiro de viagem: nós vamos chegar em casa hoje ainda e estaremos saindo daqui a pouco. Meu amigo indagou: por quê? Você recebeu alguma notícia? De fato, minha última informação era que permaneceríamos ali durante mais alguns dias, mas estava fazendo uma declaração de fé, o tipo que move a mão de Deus e traz milagres às nossas vidas cotidianas. Pedi a meu amigo para ficar com as malas e fui ousado em dizer que voltaria dali a pouco com tudo resolvido. Estava falando puramente pela fé. Fui andando a caminho da rodoviária, vendo um taxista. Senti que deveria perguntar-lhe se tinha novidades sobre a estrada. Ele me informou que à beira do buraco, os tratores tinham feito um caminho estreito e iria deixar alguns carros pequenos passarem. E acrescentou: moro na próxima cidade, do outro lado do buraco para a estrada, e se quiserem, me acompanhem, cobro somente o custo da gasolina.
Quis dar um grito de vitória, mas me contive. Pedi a ele que guardasse 2 lugares. Fui correndo chamar meu amigo e pegar as malas. Ele quase não acreditou quando voltei tão rápido com uma solução. Conseguimos passar, mas jamais me esquecerei do frio na barriga que senti ao olhar para baixo, vendo aquela cratera. Sabia do perigo que corríamos por causa do precário caminho improvisado. A terra sobre a qual o nosso carro passou podia facilmente ter desmoronado conosco. Mais tarde, fiquei sabendo que pouco depois que cruzamos a barreira, não deixaram mais nenhum carro atravessar, porque julgaram que o risco era grande demais. A estrada ficou fechada durante mais alguns dias, até que conseguiram reabri-la. Se não tivéssemos ido naquela exata hora, teríamos ficado mais algum tempo dormindo nos bancos da praça pública da cidade, sem comida, numa situação de extremo desconforto. O taxista nos deixou na rodoviária. Fui ao guichê e pedi 2 passagens. A atendente disse que não tinha mais assentos disponíveis até o dia seguinte. Insisti com a moça, pois havia feito a minha declaração de fé que iríamos chegar em casa naquele dia. No mesmo instante, o telefone tocou e, ao desligar, ela me informou: "Você está com sorte, pois a empresa acabou de agendar um ônibus extra para daqui a 1 hora e você pode comprar as primeiras passagens." Eu sabia que sorte não tinha nada a ver com a situação. Deus agiu de acordo com a minha afirmação de fé. Quando você for fazer uma afirmação de fé, ela deve ser de acordo com as promessas e a vontade de Deus para a sua vida. É isso que Jesus tratava quando disse: "Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito." Livro de João, capítulo 15, versículo 17. Esse poder das nossas palavras tem uma condição. Precisamos estar nele e ter as palavras dele em nós. O que isso quer dizer? O estar nele significa receber o Espírito Santo e fazer as coisas de acordo com a vontade e os princípios de Deus. Ter minhas palavras em vós quer dizer que suas declarações sempre devem alinhar-se com os princípios e promessas da palavra de Deus. Essas condições são cruciais para que tudo o que pedirdes seja feito. Se você não tem colocado em ação essa extraordinária força sobrenatural da sua língua, está na hora de começar. Você descobrirá uma maravilhosa chave de bênção e abundante vida. Comece desde já a liberar através das suas palavras e de acordo com as promessas da palavra de Deus para a sua vida. A fé que está em seu coração. Você jamais será o mesmo.